Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais resenhas do PJ para vocês. Resenha final assim para a gente fechar o ciclo de uma série. No caso, eu vou trazer hoje sobre um Lacorne, que para quem sabe o que é Lacorne, eu expliquei para vocês nos vídeos de histórias dos dramas. Depois vou deixar linkado para vocês aqui. Que Lacorne é uma série que não é especificamente de relacionamento homossexual. Pode até ter um relacionamento ali, mas não é o pano de fundo da história. Então eu vou trazer aqui para vocês a minha resenha final sobre a série Astrophile. Astrophile, Astrophile, gente, vocês que escolhem aí a pronúncia da série, tá? Eu, particularmente, acho que a pronúncia é Astrophile, mas vamos portuguesar tudo e tal. Provavelmente vai sair só Astrophile aqui nesse vídeo, então desculpa aí. A história de Astrophile, ela conta o pano dela de fundo, né? O plot dela de fundo é a história do casal Kim e Nubidal. No caso, eles não são casais. O que a história é? A Nubidal, ela é uma veterana de escola de arte. Ela quer se tornar pintora, ela quer se tornar uma pintora muito famosa e ela tenta de tudo para ela se tornar essa pintora famosa, né? Essa artista famosa. E o Kim entra nessa universidade, né? Nessa faculdade, também na parte de artes, porque ele também quer se tornar um artista famoso. No envolvimento dos dois ali na universidade, né? Que a gente vai conhecendo esse universo dos dois e esse envolvimento dos dois ao longo da série, a gente vê que o Kim acaba desenvolvendo um sentimento por ela, né? Uma paixão muito forte pela Nubidal. E aí eles vão vivendo, vão tendo a história e no pano de fundo da história recente da série, né, da história da Nubidal, ela acaba não se tornando uma artista, ela começa a trabalhar como uma apresentadora desses programas de comércio, né, desses programas de variedades, onde você vende um produto, e aí quando ela começa a fazer isso, a gente começa a entender o porquê que ela tinha largado a parte de artista, porquê que ela largou a faculdade de artes, não continuou e se tornou essa apresentadora de programa de vendas. Então a história dos dois tá bem diferente, né? O Kim também tá trabalhando com parte de artes e tudo, mas ele tá fazendo outras coisas, ele tá meio que trabalhando com parte de design de interiores, organização. Então o trabalho do Kim tá sendo essa questão de organização de interiores e tal. E a gente vai vendo o desenvolvimento da história dos dois, né? De como que os dois se desenvolvem nessa história e toda essa questão. E a Nubidal também a gente vai conhecendo a história do que aconteceu com ela, por que ela se tornou essa apresentadora e também de algumas questões que vão acontecendo com ela durante a série. Uma questão também de uma provocação de um chefe dela, né? O próprio chefe acaba provocando ela porque ele quer umas coisas a mais dela, né? Enfim, a amizade que ela tem com o Tan, que é uma amizade meio que unilateral, porque por mais que exista a amizade dos dois, o Tan não quer uma amizade só, ele quer um envolvimento amoroso, porque ele gosta dela, porque ele se sente bem estando ao lado dela, então que ele quer o envolvimento amoroso com ela. Porque a gente percebe que ela não tá afim, né? Ela não quer muito disso. Aliás, o desenvolvimento do amor da Nubidal durante a série é uma coisa um pouco até complicada de se entender. Porque não parece que ela gosta dos dois. Ela gosta do Tan porque é um amigo, é uma pessoa que ajuda ela, né? Uma pessoa que tá sempre do lado dela. E na hora que ela vai tendo o desenvolvimento com o Kim e ela vai vendo as coisas com o Kim, não parece que ela gosta dele. Não parece que ela tem esse amor assim por ele. Por mais que chega no final da história ali e a gente percebe que esse sentimento dela já era um sentimento que se existia, pra mim não ficou tão claro assim de uma hora para outra. Principalmente pelas atitudes, pelas caras, pelas bocas. Ficava na dúvida se ela realmente tinha esse amor pelo Kim e se esse amor era correspondido, né? Se o amor do Kim por ela era correspondido. Esse Lacorne teve 18 episódios exibido pela GMM TV. Eu acho que a história se arrastou muito para 18 episódios. Não tinha uma história assim tão forte para tudo isso. A história não é ruim, tem coisas assim na internet bem piores. Mas, na minha visão, como uma pessoa que não se interessa tanto por Lacorne, mas que quer assistir para saber o desenvolvimento das histórias, eu acho que o desenvolvimento de Astrophile foi muito lento
pra tanto episódio que teve. Parece que chegou numa parte ali do meio da série que não tinha o que contar. Vamos lá, vamos ficar relembrando o passado. Toda hora eu ficava relembrando o passado, de situações que aconteceram, né? De situações que aconteceram com a Nubidal para ela ter desistido de ser uma artista. E também como que foi o desenvolvimento do Kim, a relação do Kim com a mãe, que não era uma relação muito boa. Então foram coisas que foram acontecendo durante a série, que eu acho que se a gente tivesse diminuído ali a série por uns 14 episódios, teria dado super bem, teria super encaixado. Com algumas coisas que eu acho que não precisavam ter se arrastado tanto, né? A briga, né, principalmente do Kim e do Tan para conquistar o coração da Nubidal, ficou também se arrastando bastante. Alguns personagens que nós tínhamos ali secundários não foram desenvolvidos com força, né? Havia um possível casal ali com um amigo do Kim que não aconteceu. Pra mim aquele casal demorou muito pra acontecer e a gente ficou a ver navios ali em relação a esse casal. Teve um outro que era de um primo, irmão, alguma coisa assim do Kim, com uma amiga da Nubidal, que esse casal também se desenvolveu ali meio que numa situação um pouco complicada, né? O menino deu uma enganada na cara da menina, ele começou a gostar dela, ela começou a gostar e ela acabou, né, descobrindo a mentira dele e isso se tornou uma coisa complicada pros dois, né? Se tornou algo complicado pros dois pra dar desenvolvimento, né? Mas no final eles acabam ficando juntos. O que é interessante dentro da série é sobre a questão do próprio ambiente de trabalho, né? Que o ambiente de trabalho ele pode ser tão bom quanto ruim. De pessoas que têm inveja de você dentro do trabalho porque você faz sucesso ou porque você entrega um trabalho muito bom. O próprio assédio de pessoas que são superiores a você, de como que você pode tratar esse tipo de coisa, de pessoas que não estão abertas a diálogo, que não estão abertas a conversar com você sobre diversas coisas. Então são pontos interessantes dentro da série que eu acho que é bacana a gente prestar atenção e levar em consideração de tudo isso, né? De situações que a Nubidal foi passando durante a vida para ela chegar no final e ela conseguiu o que ela quer, né? Essa menina sofreu dentro da série. Ela sofreu os 18 episódios para chegar lá no fim e falar, você pode ter uma chance, vamos viajar, vamos fazer isso e aquilo outro. Ela sofreu muito. Ela se sentia na responsabilidade de cuidar da mãe e do irmão, depois que o pai sumiu, não se sabe se o pai morreu ou não, mas no final a gente entende que ele tinha morrido e que ela pegou essa responsabilidade pela mãe e pelo irmão, por mais que o irmão seja mais velho, mas ela pegou essa responsabilidade pra ela e ela quis de todo modo abraçar o mundo, né? Isso que foi até meio complicado de ver. A Nubidal não tinha como abraçar o mundo, não tinha como ser o que ela queria e de como a vida da Nubidal pra ela era uma grande decepção, de como ela ficou por muitos anos trabalhando com essa questão de vendas, com essa questão de ter que ajudar a mãe por inúmeros problemas, por terrenos que foram hipotecados para pagar dívidas e tudo mais, de como que ela era uma pessoa decepcionada, de como ela estava sempre muito depressiva, muito para baixo, ela não se levava a sério, ela sempre achava que ela estava errada, mas que ela precisava ajudar, de que ela precisava abraçar o mundo para conseguir as coisas e para ajudar o irmão e a mãe. É uma coisa interessante que eu acho que se destaca bem, que é um ponto positivo, mas eu acho que a história se arrastou muito. Eu gostei da história, mas alguns pontos ali eu teria mudado, principalmente a história ter se arrastado por 18 episódios e ter episódios que não acrescentaram em nada. É uma história bastante interessante. O Bright foi o personagem principal, o Off também esteve nessa história e eles trouxeram uma artista de fora para ser a Nubidal, né? A Davika. Ou Davika, eu gosto de falar Davika, né, mas acho que é Davika, que ela é uma artista de fora, ela não é contratada totalmente da GMM, que ela tem até uma produtora por trás dela aí para esse tipo de contrato, mas que ela foi o destaque ali dentro desta série. O que vocês acharam do Lacorne de Astrofile? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais que estão na descrição, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal para você não perder nada por aqui, ative as notificações para você saber sempre quando tem vídeo novo. E me sugira aqui nos comentários, por favor, o que vocês querem ver de resenha aqui no canal, né? Qual série vocês querem que eu comente aqui no canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.